Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um O2 Podcast aqui. Meu nome é Maurício Chime, vou ser o host de hoje, junto com o meu sócio Diogo Faquinha. E o nosso convidado super especial aqui, o Emerson. Fala um oi pra galera aí, Emerson. Olá, obrigado aí pelo convite, um prazer participar com vocês. Ô Emerson, pra quem ainda não te conhece, faz um resuminho aí de quem é o Emerson, um pouco da sua trajetória profissional aí, pra galera te conhecer um pouco mais. Legal. Bom, sou prudentino, tenho 49 anos. Sou professor universitário, minha carreira começou na área de tecnologia em 1992, quando eu comecei a fazer faculdade aqui em Presidente Prudente, na UNOeste, na Faculdade de Informática de Presidente Prudente. Eu fiz o curso de Ciência da Computação, me formei em 1995, e naquela ocasião apareceu uma oportunidade para trabalhar na universidade, né? E por ali eu fiquei, e já estou indo já para quase 29 anos, 28 anos de carreira na instituição, né? Aí nesse período eu acabei fazendo algumas outras formações, né? Sou especialista em sistema de informação, fiz o mestrado na USP em São Carlos, na área de computação também. Cheguei até a iniciar o doutorado na área, no ITA, em São José dos Campos, mas aí por algumas razões eu acabei optando em não seguir. Hoje a minha atuação profissional, ela é na universidade como coordenador de ensino, eu coordeno alguns cursos, juntamente com outros colegas, cursos na área de informática, já estou na coordenação do curso de Ciência da Computação há alguns anos, né? E temos desenvolvido um trabalho bem bacana lá, através da universidade. Eu acredito que a gente pôde desenvolver vários projetos para a cidade de Presidente Prudente, né? Que envolve a incubadora tecnológica, o próprio APL de software, né? Que hoje é a Associação das Empresas Produtoras de Software do Oeste Paulista, conhecida normalmente pela sigla Polo-In, e outros projetos que a gente vem atuando. O Emerson, nessa carreira aí de quase 30 anos na faculdade, o que evoluiu nesse período, nos cursos aí, de quando você fez para hoje um aluno tá recém-chegado na faculdade? Legal, sua pergunta é bem emblemática pelo seguinte, né? Acho que de todas as profissões hoje, a área de tecnologia é a mais complexa no sentido de mudanças, né? Então, eu vejo que nesse período, é um período muito longo, muitas vezes o professor hoje que ele vai dar um exemplo para um aluno de uma linguagem de programação, ele tem que ter um certo cuidado. Porque dependendo do que ele for falar, o cara não sabe nem o que ele está falando, né? Então, na minha época tinha linguagem tal, X, Y, não tem mais. Não faz nem ideia, então, né? assim, hoje se vê uma característica bastante interessante, né? E eu sempre gosto de fazer o paralelo com outros cursos, com outras áreas de formação. Então, se você vai pegar lá uma formação para dentista, né? Muito provavelmente nesses 30 anos evoluiu-se o quê? Materiais, equipamentos, né? O anestésico lá deve ter mudado. Mas tem ali algumas questões que elas são básicas, que elas existem ainda, né? Na nossa área, por exemplo, as linguagens da década de 90, 2000, não tem mais, elas nem existem mais. Então, assim, isso é uma característica muito interessante dos nossos cursos. Por um lado é interessante, só que também ela traz alguns desafios, né? Quer dizer, dependendo se o garoto, a garota começar um curso e ficar parado ali, só estudou o que está na faculdade, dependendo do tempo que ele ficar de mercado ali, ele já não sabe mais nada. Isso é uma coisa muito comum que a gente vê hoje, né? Já fica para trás. Né? Eu estudei, né? Fiz sistema de informação na época. E eu lembro que na minha época era Pascal, né? Exatamente. Sei lá quantos anos atrás, mais de 12, 13 anos, 14, 15 anos atrás também. A universidade ela tem um papel muito importante, né? A gente comenta sobre isso, no âmbito regional, da questão da cultura de tecnologia, né? Então, se você observar nesse intervalo aí de quase 30 anos, você percebe, olha, por que determinadas empresas, né, da nossa cidade utilizam a tecnologia X? É porque, muito provavelmente, lá atrás, quando ele se formou, a gente entende que hoje uma boa parcela das pessoas que trabalham na área, elas passaram por um desses cursos que a universidade tem ofertado nesses 30 anos. Né? A Faculdade de Informática ela tem 36 anos de funcionamento, né, na nossa região. São tecnologias que desenvolveram durante a época da faculdade. Então, você deu um exemplo lá do Delphi, tem empresas hoje que ainda têm esse produto. Por quê? Porque o aluno aprendeu isso lá na universidade, levou para o seu ambiente de trabalho, a empresa dele, no mercado, está no mercado e está lá trabalhando com isso. Então, ela tem um papel bastante importante nesse como que a faculdade faz para ela se atualizar? Hoje ela usa a linguagem X
e amanhã, no próximo semestre, próximo ano, ela vai trocar para a linguagem Y. Como que ela se atualiza nesse ponto? Como que essa percepção? Isso é um ponto bastante importante, né? E quando vocês fizeram o convite para a gente bater um papo, né? Eu vi essa possibilidade. Hoje é muito difícil a gente falar sobre isso. Né? A gente não tem um espaço de abrangência, onde as pessoas vão ouvir lá alguém falando assim, mas por que a empresa muitas vezes ela fala assim, eu preciso da tecnologia tal, ela vai lá na universidade, ela faz uma reunião com o pró-reitor, com os dirigentes, mas a faculdade precisa ensinar isso. Se a gente imaginar hoje que a gente precisa ensinar tudo que tem no mercado, você tem que ter um curso de 8 anos. E a hora que você terminar o curso, a tecnologia acabou. Já acabou, já tá. Então, assim, esse aí talvez você tocou no ponto que é a maior dificuldade para nós e também para as pessoas poderem entender por que vocês escolhem a tecnologia X e não a Y. No Brasil hoje, todas as universidades, elas são regidas por uma lei federal, né? Então, nós seguimos uma regra, vamos dizer assim, né? De uma forma mais simples. Eu não posso chegar lá e falar assim, eu coloco aqui o que eu quiser de matérias. Não, a gente tem algumas orientações do que deve ter num curso. E a universidade, ela sempre tem que pensar o seguinte, mas você não está formando o profissional que conhece a linguagem X que a empresa de Prudente precisa. Poxa, mas eu não estou formando esse profissional também só para atuar aqui. Eu tenho que pensar que ele vai atuar hoje. Nós temos profissionais formados pela instituição que atuam no Brasil, atuam no exterior. E aí? Se ele vai trabalhar lá numa região lá do sul do país. Lá não tem essa tecnologia que a gente usa aqui. E aí ele não tem acesso a esse trabalho? Como é que faz? Então, nós hoje tentamos, né, isso a gente muitas vezes não consegue, ficar um pouco mais próximo do mercado. Então, nós temos pessoas no nosso grupo de docentes lá na universidade que estudam esse mercado e falam assim, olha, isso aqui é uma tecnologia que a gente tem que caminhar para ela. Então, muitas vezes, falam assim, poxa, mas eles estão ensinando... Vamos falar, acho que aqui nós podemos falar de termos técnicos. Por que vocês estão estudando Node? Porque a gente entendeu que isso é um caminho. Então, mas vocês não estão vendo mais a linguagem X? Não. Aí a empresa se fala assim, mas como assim? Mas eu não uso isso. Tudo bem. Talvez ela não use hoje, mas ela use um pouco mais para frente. E acho que o principal disso tudo é o aluno ter a condição de, ele aprendeu a linguagem X, Y, Z, não interessa, ele ter a capacidade. O mais difícil hoje é você manter a capacidade dele de amanhã ou depois mudar a tecnologia, ele conseguir se reinserir no mercado, aprender sozinho. Então, muito provavelmente, se você pegar hoje uma linguagem de programação, e você pode fazer esse exercício, quem está ouvindo a gente, assistindo, pode fazer esse exercício. Quem aprendeu um dia fundamentos de programação, se você abrir qualquer linguagem hoje, que pode ser a mais moderna, que acabou de lançar, você vai olhar para ela assim, você fala, isso aqui é aquele negócio que eu aprendi. É o que eu falo, né? A lógica de programação você tem, é só a sintaxe que você muda ali. É o que eu ia falar, né? Eu acho que a base de toda a faculdade, seja aqui, seja em qualquer lugar, é a lógica, né? Isso. O fundamento, a lógica é a base. E dali para frente sai mudando uma linguagem aqui, outra ali, e até para esse profissional ele consegue mudar de linguagem. Hoje eu entendo dessa linguagem, eu consigo passar para a próxima. Desde que eu tenha uma boa base. Isso. Desde que eu tenha... E acho que um ponto bacana aí que a gente está, né, nesse bate-papo, a gente poderia abordar, é assim, né? A gente fala muito da faculdade, tem que ter a faculdade, né? Na verdade, a faculdade ela tem uma estrutura, né, que ela possibilita acelerar esse processo de formação. Então, há um equívoco muito grande hoje nas pessoas, né? Isso não é só para... Talvez a área de tecnologia ela é um pouco mais evidente, a gente que está no meio vê mais isso, mas isso pode acontecer em outras áreas, né? Como que a gente... será que eu preciso mesmo passar lá pela universidade? Será que eu sozinho não conseguiria fazer aquilo? Depende, né? A gente tem que... Eu sempre comentei com vocês aqui na prévia nossa, olha, talvez se eu chegar lá em casa e falar assim, eu quero construir um quadrado aqui de tijolos e colocar um telhado para guardar umas coisas lá, eu vou fazer sozinho, não vou contratar um engenheiro para fazer isso. Talvez eu consiga fazer, né? 2, 4 paredes ali, botar umas madeiras, um telhado e não sei se chover muito forte, se ventar muito vai cair, mas talvez eu me garanto. Só que vai chegar um determinado momento que alguém fala assim, agora eu preciso construir um prédio de 30 andares que vai ter o peso X, que o lugar onde eu vou construir ele tem lá uma determinada característica no solo. E aí, você tem coragem de fazer? Eu não tenho, então vou ter que procurar um profissional. E a universidade, ela tem essa característica de não só formar o técnico, mas formar um profissional
ético, que vai se basear em princípios para fazer. Quer dizer, isso é muito importante. Eu acho que você chega num ponto aí que a gente vê o impacto de uma geração mais nova, né? Que às vezes não quer passar 3, 4, 5 anos na faculdade e já quer ter o conhecimento mais rápido, né? Sim. E, pelo menos na minha visão, eu acredito que é importante ter a faculdade, mas não parar só nela. Não. O conhecimento a gente tem que ter ele todos os dias. Pô, fiz faculdade, peguei meu diploma aqui, mas eu tenho que fazer mais um curso aqui, outro ali. Você vê, por exemplo, minha formação é em administração. Aí eu fiz uma pós em marketing. Aí eu tenho certificação Google, Facebook, e estudo diariamente. Que é o que a gente tem essa necessidade. Mas se eu tivesse parado só lá na faculdade de administração, eu teria muito mais dificuldade hoje no mercado do que se eu não tivesse estudado, né? Essa parte de ensino é legal, né? Assim, porque a gente tá falando que a geração que tá no mercado hoje, que tá entrando no mercado, que tá estudando também, é uma geração que já nasceu muito mais imediatista que a gente, né? Então, eu falo assim, na época a gente era adolescente, jovem, criança, você vai assistir o que tem na TV, a hora que tiver pra passar, vai passar. Vai assistir propaganda, tem horário. A geração agora, ela já nasceu assistindo onde e quando quiser e o que quiser, né? Então, é uma geração muito mais imediatista. E, de fato, como as coisas de tecnologia vêm acontecendo de forma muito rápida e um monte de canal de informação e você vê um monte de vídeo de coaching, de gente vendendo curso e tal, muita gente realmente tenta optar por cortar o caminho. O caminho mais rápido, O caminho mais rápido. E nem sempre o caminho mais rápido é o melhor caminho, se você falar isso daí a médio e longo prazo, né? Então, a gente vê isso na prática aqui. Porque você vê pessoas, às vezes, até tem um pouco de conhecimento técnico, mas às vezes falta a capacidade de saber trabalhar em grupo, saber falar com pessoas, lidar, ter empatia. Então, isso daí eu falo que na universidade ajuda bastante também, porque você tem trabalho em grupo, você tem que apresentar trabalho. Eu lembro que eu tinha aula de ética também, então, igual você falou. Então são coisas além daquilo, né? Que pessoas simplesmente compram um curso. E também não tô falando que o curso online não seja legal. Não, eu acho que é tudo para agregar. Mas eu acho que essa vivência e experiência faz parte do aprendizado que ele vai levar para o resto da vida. Porque quando eu tinha meus 18 anos, eu achava que eu sabia de tudo. Cara, não sabia nem ir no banco fazer um depósito. Se bem que hoje ninguém deve saber também, porque quase ninguém mais faz. Esse exemplo começou a ficar complicado, porque eu falo assim... Então você vê os exemplos como são, né? Você vê como que os exemplos são complicados, né? Eu fiz administração. Então, beleza, saí da faculdade e achei que eu sabia tudo. Pô, primeiro estágio lá atrás, até um pouco antes da faculdade, durante a faculdade, fazer um depósito, eu aprendi. Falei, nossa, eu sei fazer um depósito. Cara, eu tenho medo de chegar hoje no banco e ter dificuldade de fazer um depósito. Porque não vou mais ao banco. Eu não sei nem quando foi a última vez que eu fui no banco. Vai assinar um cheque, irmão. Não tem. Muitas vezes a molecada não sabe nem que é um cheque. Não sabe o que é um cheque. Fala, escreve 666. Eu quero ver se vai escrever certo. Vai escrever, né? Eu falo assim, a gente tem aí, acho que são 12 programadores. Se eu chegar com um disquete aí, cara, capaz a galera não saber o que faz com um disquete, né? Então, aí você vê, a gente volta na pergunta inicial de vocês aí, né? Em 30 anos as coisas mudaram demais, né? Sim. Então o jovem que está estudando hoje, acho que o cara que está escutando a gente, que está, poxa, parando para pensar, por ser uma área legal, não é? Eu ouvi algumas coisas, assim, durante muitos anos eu usei algumas expressões, cara, que ficaram, assim, o pessoal sempre me questionava, por que você usa isso? Eu falo assim, a gente tem eu usava a síndrome da Bel Pass, não sei se vocês lembram da Bel Pass. Opa! Né? A Bel Pass, menina do Vale. A menina do Vale, né? Durante alguns anos, aquilo lá parecia que ia transformar o universo, e se você perguntar para um garoto hoje que começa um curso na área de tecnologia, quem é a Bel Pass? Ele não lembra, ele não sabe, ele nunca ouviu falar. E isso atrelado um pouquinho com a questão do empreendedorismo de palco, né? Então hoje todo mundo é o CEO da empresa sozinho, né? Então é difícil você conceber que, mas a empresa do fulano foi vendida, o cara ganhou uma grana. O cara tem empresa faz 20 anos, né? Então, quantos anos tem a Oxygen Web, né? As pessoas olham e falam, poxa, vou montar uma agência. Tá, mas tem 20 anos ali de história, de trabalho, de coisas que as pessoas esquecem. Então, vai ter algumas pessoas que vão conseguir encurtar esse caminho? Talvez você tenha. Você teve o Bill Gates, você teve o Mark Zuckerberg, você teve alguns caras que conseguiram encurtar sem formação e tal. Mas a maioria, no geral, precisa disso, né? Ali está sintetizado um conhecimento, né, numa universidade, está sintetizado o que você precisa priorizar, está sintetizado aonde você precisa ser melhor nas questões de relações, de formação básica, que amanhã ou depois as coisas mudam, você tem a capacidade de fazer. Então,
isso eu acho muito bacana, né? A universidade ela acaba trazendo um tipo de formação para esse jovem. Tem uma história bem bacana de uma garota que me procurou uma vez. Ela falou, professor, eu vou trancar meu curso. Eu falei, mas por que você vai trancar? Ela falou, não, eu fiz uma seguinte conta. O quanto que eu tenho que pagar de mensalidade ainda, eu consigo comprar 16 cursos na Udemy. Falei, tá, mas então, e aí eu faço tudo o que eu quero lá dos cursos. E aí eu fico pensando, né, mas por que ela acha que o curso vai facilitar a vida dela? Então a gente tem que tomar hoje, eu acho que sempre é a questão do cuidado, né? A rede social virou, né, você tem de tudo, do cara que faz você correr 42 quilômetros sem ter feito nunca nenhum 5 e morre no outro dia, né? Então você tem coisas assim absurdas na rede social. E aquela falsa impressão, né? Então eu acho que é uma falsa impressão, esse é um cuidado que eu tenho muito grande com relação a isso, de achar que dá para transformar tudo de uma hora para outra. E eu acho que não dá. Algumas pessoas talvez vão ter um pouco mais de facilidade, mas outras não. Então nós temos que atender todo mundo, né? Você tocou num ponto muito interessante. Você fala assim, ó, rede social. Parece que é a faca de dois gumes, né? Porque assim, lá todo mundo é feliz, lá todo mundo tem sucesso na carreira, tá? Conseguiu sucesso rápido em 40 dias, em um ano, vendi minha empresa por milhões e tudo mais. Só que lá não conta a verdadeira história, os perrengues, né? Os boletos para pagar, lá não conta a verdadeira história. Por exemplo, olha o nosso caso, a gente tá indo para 15 anos de agência. Hoje a gente tem um escritório com 540 metros quadrados, 40 colaboradores, história super bacana, bons clientes, grandes clientes. Ótimo, parabéns. Isso aqui vai para rede social. Beleza. O que esse cara aqui rodando São Paulo, bate e volta, ganhava R$300 por mês, e os perrengues que a gente passou de trabalhar em casa, trabalhar, sabe, 10, 14, 20 horas lá no dia sem parar, essa parte não entra, né? Então isso é muito comum na rede social, né? E a gente vê também cases, assim, fora da curva, né? O cara que em 1, 2 anos... que por mérito, por ser fora da curva, conseguiu um sucesso muito rápido, né? Sim. Mas esse é o caso fora da curva. O grande, acho que o negócio é esse aqui, 10, 15 anos que você vai conseguindo ter essa estrutura, né? Eu vejo que no Brasil, assim, o primeiro passo é sobreviver aos 3, 4 primeiros anos. É que no Brasil é um país muito difícil de você empreender. E você ser empresário é muito difícil também. E depois aí é manter essa consolidação. Eu acho que um ponto bacana para a gente abordar aí também é a questão da área de tecnologia. Ela tem chamado a atenção ela ficou muito em evidência durante o período da pandemia. Com certeza. Eu sempre gosto de lembrar as pessoas que o trabalho remoto, ele já existia. Com certeza. Sempre existiu. Talvez numa escala menor. Então esse é um assunto que eu sempre tenho oportunidade, eu tenho abordado com alunos, com professores, com colegas de trabalho e tal. A pandemia, ela trouxe uma realidade, né, esquecendo a questão de saúde, mas que algumas empresas já viviam. Nós temos pessoas imprudentes que trabalham home office em outras empresas já há muitos anos, não é de agora. Só que o que aconteceu, cara, de tecnologia? Hoje nós temos que ter um cuidado muito grande, né? Nós temos recebido profissionais de inúmeras áreas diferentes fazendo transição de carreira. Isso é um assunto super importante hoje. Eu vou atender essa semana um advogado. Que quer vir para a tecnologia. Anos, tem 46, 47 anos. Falou, eu quero mudar, quero migrar para essa área, porque ele viu na área de tecnologia uma possibilidade de prosperar. Então, hoje você encontra enfermeiros, engenheiros de produção, engenheiros sanitários, engenheiro civil, fazendo o curso de tecnologia. Por quê? A pandemia, ela aflorou muito, a nossa área ela ficou muito em evidência. Por quê? Com várias situações, né? A demanda de serviço de tecnologia na pandemia explodiu. Disparou. Então, todo mundo começou a olhar para a área e falou assim, poxa, vou para essa área. E principalmente, acho que um dos fatores que eu vejo 2 grandes fatores. Remuneração. Então, hoje, quem está ouvindo a gente, que não sabe, né? Quero ir para uma área, vou estudar, vou ter uma formação, procura a área de tecnologia, que hoje ainda é uma área que vai possibilitar grandes rendimentos financeiros. Então você pega a parte de recebimento, então, poxa, eu vou trabalhar e vou ganhar isso? Vou. Ah, mas você vai trabalhar onde? Você pode trabalhar da sua casa. Porque aí a barreira física com a pandemia, aquela empresa que trabalhava com o pessoal ali local, então o funcionário, pensa lá, o cara sai de manhã da casa dele,
ele anda lá 30 minutos, 20 minutos, ele chega na empresa. A empresa tinha que ter uma equipe. Isso, cidade pequena, né? Imagina em São Paulo, o cara demora 2 horas para chegar no trabalho dele. Então a empresa estava ali, os funcionários todos reunidos num espaço físico. Você tinha as equipes que coordenavam esses funcionários. Chegou uma hora e falou assim, ó, ninguém pode mais se reunir fisicamente, todo mundo trabalha em casa. Mas como assim? Não pode. Aí, todas essas empresas, elas passaram a fazer o quê? Gerenciar esses trabalhadores, essas pessoas, colaboradores, nas casas deles ou em alguns outros lugares. Eles aprenderam isso, né? Então, nós estamos falando de uma realidade Presidente Prudente. Hoje nós temos várias empresas em Prudente que, mesmo depois da pandemia, eles não voltaram para o trabalho físico. Todo mundo continua trabalhando nas suas casas. Então, isso eu acho que chamou muita atenção das pessoas. Falar assim, poxa, eu posso trabalhar na minha casa? Eu não preciso ir lá. Eu não preciso pegar o carro, ou pegar o ônibus, ou a moto. Eu vou ficar aqui. Legal. Então, isso foi, eu acho que dos itens que chamaram muita atenção das pessoas. Ficar em casa e outra questão da remuneração. E um detalhe importante, né? Quando a gente rompeu a barreira física, então, o menino que morava ali em Álvares Machado, ele pegava a condução, vinha até Prudente para trabalhar. Ele não precisa mais. Só que isso agora não está restrito a Álvares Machado, a Pirapó. É o mundo, né? Então, ele pode estar trabalhando para empresas de outro país, exatamente. Você tem o cara que está trabalhando, mora em Porto Alegre e presta serviço para a empresa de Prudente. Os caras abrem lá um recurso tecnológico, eles se veem, conversam ali pelas redes sociais, ou seja lá o canal que for, e o cara está trabalhando. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Beleza, home office, esse é o lado bom. Qual que é o lado ruim desse home office? Porque assim, eu acredito que nem todo mundo consegue ter a mesma performance. Nem todo mundo consegue ter o mesmo nível de concentração. Porque às vezes em casa tem lá o papagaio, periquito, cachorro, filha, mãe, é todo mundo. Como que é o outro lado do home office? Porque às vezes assim, um profissional mais sênior, mais maduro, ele entende o que ele tem que entregar e as suas responsabilidades. Agora, quem está em início de carreira, como que é esse dia a dia? Você consegue passar pra gente uma ideia disso? O que eu acho que não são todas as pessoas que conseguem, né, assim, produzir tão bem em casa. Você vê, eu acho que cargos um pouco mais plenos, sênior, o cara consegue. Óbvio que o júnior consegue também, mas dependendo, eu acho que tem gente que não tem maturidade. Ainda mais a gente tá falando da geração. Porque também não vamos ficar só enchendo flores, não, porque tem os perrengues, né? Tem um monte. Aqui a gente fez, na pandemia, obviamente, a gente fez os home office também. Mas a gente achou que tava perdendo um pouco da cultura da empresa também. Você tocou no ponto Porque chave. gente que, né, aí entra gente, sai gente, a pessoa nunca vivenciou o dia a dia, não conhece, não tem muito olho no olho. E a gente vê muito o pessoal de área de tecnologia que vai para a tecnologia também porque não gosta de ver gente e não gosta de falar com pessoas, né? Então são parâmetros diferentes e tal. Mas para nós a cultura é muito, muito importante, né? Você sabe que uma das coisas que eu atendo, por incrível que pareça, eu atendo muito pais, né? Que vão definir, né? Vai ajudar o filho a definir a questão de futuro, o que vai fazer, não vai. E uma das coisas que eu percebo ao longo desses anos todos, é que muitas vezes as famílias se enganam um pouquinho com relação assim, mas ele é mais introvertido, ele não gosta muito de conversar, então vamos fazer tecnologia. E aí é o grande equívoco. Por quê? Você precisa ter habilidades de conversação, porque você vai atender clientes, você vai atender gente, você não vai ficar eternamente atrás do computador. E perfeito, a questão cultural que você mencionou, eu vejo nesse período todo que a pior perda que houve para as empresas foi a questão cultural. Vocês têm uma cultura aqui já definida, um jeito de trabalho, característica, tem todo um cenário aqui que na casa você não consegue reproduzir. Então, o que a empresa perde? Ela perde a questão cultural mesmo, a questão do dia a dia dela. Então, o que a gente tem visto e o que eu tenho observado, e aí você fala assim, mas essa percepção vem da onde? Vem dos nossos alunos que estão trabalhando nessas empresas, sejam elas brasileiras ou empresas do exterior, essa questão de percepção deles de como essa coisa tem acontecido. Muitas empresas hoje estão fazendo o híbrido. A gente fala a palavra híbrido, as pessoas confundem, o misto, né? Um pouco de cada, né? Tem que ter um momento que você tem que sentar lá com o pessoal, tem que conversar, tem que interagir. Muitas vezes você leva um cara desse para uma reunião, profissional desse, um futuro profissional, ele não consegue participar de uma reunião, porque ele não tem habilidade lá de conversar. Quanto a isso, o Mal, acho que tem uma colocação bem, bem interessante. Ele fala assim, o futuro vai ser daquelas pessoas que se comunicam melhor. Você não precisa ser um especialista. Na verdade, sempre foi, né? Sempre foi, né? As pessoas que se comunicam, sabem negociar, vender, sempre foram mais... sempre tiveram posições de destaque, né? Mas acho que cada vez mais isso vai ser importante, né? Não vou contar nome para vocês, mas tem uma história bastante interessante. Tinha um aluno que estudou com a gente, né?
Eu lembro do nome dele completo, lembro dele, tudo e tal. E ele era um aluno. Se você falar assim, o que é um bom aluno? É difícil você definir hoje um bom aluno. Um bom aluno não é o cara que tira nota boa. Isso não é um bom aluno. Só que ele tinha uma capacidade de conversar fora do normal. E eu fui participar de uma reunião recentemente, não sei, de um projeto lá da universidade. E o executivo que tratava do assunto, eu vi o nome e falei, não é possível que é o cara. E era ele. E assim, ele não chegou nem a formar no curso. Mas ele tinha uma capacidade de articulação, de conversar, de colocar as coisas e tal. E o cara se virou, ele tem. Então, a habilidade de conversar hoje é muito difícil. Então, aí o pessoal olha assim, o que a gente perde com a pandemia? Perdemos muito com a pandemia, né? No sentido dessa questão de ficar muito ali restrito. Só que a área, ela aflorou. Então, hoje, se a gente for pensar em áreas de atuação, de profissionais, é uma área hoje ainda que é vista por quem está no entorno com uma certa facilidade. Isso a gente tem que sempre lembrar que não é tão simples, Não, com né? certeza. Você ir para uma área de exatas, uma área onde você vai ter que ter raciocínio lógico, aprender coisas que normalmente não são comuns, né? Ontem eu encontrei uma filha de um amigo que voltou agora, está de férias só, mas ela está fazendo faculdade mesmo nos Estados Unidos. E aí eu fui especulando ela com relação a como é que tá, o que você faz, o que você não faz, que matéria que você viu e tal. Ela falou, olha, eu tenho que fazer programação. E ela está estudando, sabe o quê? Psicologia. Psicologia. Ela está programando. Ela sabe programar. Então você fala assim, nossa, que loucura, né? Então, não é tão simples essa falsa sensação de que eu vou para a área de tecnologia. Vou fazer o curso lá, que está divulgando. Os cursos, eles são importantes, né? Que é a questão da formação. Olha, eu vi a tecnologia X e Y. Puxa, mas eu queria ver aquela outra que na faculdade não teve. Tranquilo. Corre e vai fazer o curso. Porque se a empresa, a preocupação nossa sempre é essa, né? A empresa fala assim, poxa, mas você não forma, né? Atendi recentemente aí uma empresa da Poluim, né? Que é a Associação das Empresas Produtoras de Software. Poxa, mas eu preciso de um cara que sabe tal linguagem, né? Assim, eu tive um cuidado todo de explicar que a linguagem, nós descontinuamos o uso dela em 2005. Nós estamos em 2023. Em 2005 foi quando nós falamos, isso aqui nós vamos trabalhar mais. E ficou, e a empresa está lá, ela existe, ela tem clientes, ela tem faturamento, só que ela usa uma linguagem que não tem mais. Ah, mas você precisa formar. Não tenho como formar. Então, assim, esse é um grande dilema. E então, a área, ela passa uma falsa sensação de que é fácil, né? Ó, vamos para lá, a gente se forma, e daqui a pouco eu estou trabalhando numa empresa americana, ganhando em dólar. Isso é um ponto que eu sempre, toda ocasião que eu tenho de conversar sobre isso, eu reforço. O americano, em média, recebe $100 uma hora de trabalho. Eles estão ganhando muito dinheiro ainda. Por quê? Eles pagam para um latino 1/3 disso. Então, nós temos ex-alunos hoje que ganham entre 20 e 30 até $35 a hora de trabalho. Faz a conta disso em dólar, quanto um cara que formou há 2, 3 anos está ganhando. Então, é um momento bastante importante para a nossa área, né? É um desafio para as empresas hoje manterem os seus colaboradores, porque tem uma rotatividade grande. E não tem o impeditivo de... Barreira, né? Barreira de... Tem barreira física, então eu não preciso... Eu tive casos de um aluno esses dias apresentando um trabalho, uma tela fechada, a gente pediu para ele abrir e estava na praia. E aí, como é que faz? Tudo bem, faz parte, hoje o cenário é esse mesmo, tá entregando. Então eu posso pegar o funcionário lá de Porto Alegre e ele vai trabalhar em Prudente, para uma empresa daqui. Então, a gente tem que ter só esse cuidado, né, quando a gente está falando de formação, de entender que algumas pessoas talvez vão ter uma facilidade de encurtar, outras não. Outras, elas precisam passar pelo processo formal para parte de network, extremamente importante, estar na universidade, estar com um professor, estar com o cara que estudou em escola pública, que estudou numa grande referência. Você tem o aluno que vem lá do Google dar uma palestra para o cara, ele vai falar assim, como que eu faço para trabalhar no Google? Ele vai contar para você uma história. Então, assim, essas histórias são importantes e o meio universitário, ele permite isso para você. Você falou algumas coisas interessantes, né? O caso de uma empresa que procurou um profissional de uma linguagem que já não existia. Empresas que buscam vocês porque eu preciso de profissional. Na pandemia até, assim, aconteceu com a gente, né? O mercado buscou nossos profissionais, a gente acabou perdendo alguns programadores, né? Por conta de valores. E aí eu recorri à faculdade, cheguei no Emerson e falei, o que a gente faz? Né? E você trouxe uma ideia que a base da ideia começa a formar o seu profissional.
né? E aqui a gente tocou o projeto, deu um nome em alusão ao desenho, né? A gente pegou essa molecada mais nova e tal, achou que o desenho é na faixa da galera ali, chamou o Projeto Curirim, e com a sua ajuda lá, com a ajuda da faculdade, a gente trouxe 10 estagiários e nós mesmos formamos os alunos na linguagem que a gente queria, do jeito que a gente queria, com a cultura que a gente queria. O perfil também que a gente estava buscando. O perfil que a gente queria. Isso é importante. Né? E eu lembro que assim, a gente foi lá, fez uma palestra para um pouco mais de 200 alunos. Dos 200 a gente recebeu acho que 170 currículos mais ou menos, trouxemos todos aqui, fizemos um processo, conversamos com todos e pegamos 10. E hoje dos 10 a gente tem 4 aqui que ficaram, que vingaram, já são programadores do nosso time, né? Eu acho que um ponto importante, acho que até parabenizar vocês por essa iniciativa, né? A gente atende lá na universidade, né? Não só eu, como os outros coordenadores, o nosso diretor, o professor Moacir, o professor Haroldo, a professora Aglaê, o professor Francisco, são os coordenadores dos cursos. A gente atende um monte de empresas nesse sentido. E a gente tem contado para eles uma vivência, uma percepção, que é uma percepção local, né? A gente não está atuando no mundo inteiro, é uma percepção local. Mas algumas empresas conseguem extrair disso algo importante. Foi o que a Oxygen fez. Ela olhou para isso e falou assim, poxa, isso é uma oportunidade que eu não posso deixar passar. Né? Então, assim, o desenvolvimento do projeto Curirim foi extremamente importante. Não só para vocês, mas também para os alunos e até para vocês não terem uma ideia, para o professor que está na sala de aula. Porque, assim, ele está aplicando aqui uma tecnologia e aí ele vai lá na aula do professor e fala, mas lá eu estou fazendo de tal jeito. Por que você está usando assim? O professor tem que se virar. Ele tem que... então ele não pode estar fora do estado da arte. Então, Sim. assim, o que eu sempre comento que a gente depende muito de iniciativas inovadoras. As empresas que estão lá, paradinhas, esperando, vai formar um profissional, vou lá e pego. Esquece, nós vamos ter dificuldade, os processos eles estão diferentes. A gente sempre recebeu muito pedidos lá na universidade, de assim, eu preciso de um programador, você não consegue indicar alguém para mim? Hoje a gente não consegue indicar mais. Porque essa galera já está trabalhando. Eles estão lá no final do curso, eles já estão trabalhando em empresas de fora, empresas americanas, empresas europeias, empresas brasileiras. Ele não está disponível. E assim, aí a empresa fala, poxa, eu quero formar talentos. O talento para você formar, você tem que ter uma iniciativa inovadora. Então, o que a Oxygen fez? Ela representou esse momento da ação inovadora. Porque ela foi lá e falou assim, olha, eu vou fazer um projeto, vou trazer o garoto, a garota aqui para dentro, vamos trabalhar, vamos qualificar. E aí você saiu daquele momento. Então, assim, vocês podem ter certeza que esse grupo que passou por aqui, eles absorveram um pouquinho da questão da cultura. Ele vem para cá, ele olha e fala, poxa vida, tem o nosso lance do café, nossa sala de jogos, as nossas reuniões, os nossos encontros. Puxa, eu queria ir para lá. Então, é isso que a gente desenvolveu. Isso foi a base de um projeto que nós desenvolvemos na universidade chamado Projeto Talentos. Hoje nós temos 3 empresas, né, estamos em negociação com a terceira, que essas empresas funcionam dentro do ambiente universitário para fazer a mesma coisa que a Oxygen fez, só que a Oxygen tem um espaço físico, ela fez no espaço dela. Então, olha, traz aqui, me conhece, eu faço isso, eu atendo esse cliente que você vê na televisão, ele é meu cliente, né? Porque a pessoa não tem noção, né? Sim. Olha poxa, você que atende essa empresa, mas essa sai na televisão no horário da novela. Essa aí, sou eu que atendo, é a empresa de Prudente que atende. Ele falou, eu vou trabalhar nesse projeto? Vai. Aí a questão cultural, né? Você começa a desenvolver isso, aí muitas vezes fala assim, mas o nosso core aqui não é desenvolvimento, a gente tem outras áreas de atuação. Mas você vai trazer gente boa. E tem gente que vai olhar para isso aqui e falar assim, cara, não quero ir embora, vou ficar. Os 4 que ficaram aí. Então, essas ações inovadoras, para quando nós estamos falando de formação de gente, hoje elas se tornam extremamente importantes. Então, assim, o cenário que a gente tem que olhar é para esse, né? Depois de pandemia, a coisa virou uma loucura, demanda de profissionais ainda está alta, ela deu uma desacelerada, a gente percebe que parece que diminuiu um pouco aquela coisa de... uma regularizada. Assim, parece que ela assentou um pouco, né? Então, e aonde vai ser o diferencial? O diferencial vai ser numa formação de qualidade, conhecimento técnico. Hoje, muitas vezes, a empresa ela não vai nem perguntar, você fez o curso X ou Y? Ela não quer saber. Ela vai te perguntar, você conhece tal tecnologia? Conheço. Então, vem para cá. Né? Então, acho que um trabalho que a gente vai ter que desenvolver cada vez mais é essa sensibilização de que, olha, não pensa que é uma tarefa simples e que você vai amanhã cedo acordar
e vai Já vai trabalhar conseguir lá fazer no Google. Não, você tem que ter um caminho. Você vai trabalhar numa empresa americana, mas né? você sabe inglês? Não. Eu falei, então, velho. É o primeiro passo, Esse né? é o primeiro É o passo. que a gente falou do começo, da base, né? E deixa eu perguntar, você tá no mercado há muito tempo, através da faculdade, da Polo-In. Como tá o nosso mercado aqui? Prudente, região? Você teve muitos anos à frente da Polo-In, conhece a nossa região. Como tem funcionado aqui para as empresas que estão por aqui? É porque nós estamos querendo caminhar para ser um polo de tecnologia já há um tempo, assim, né? Esse é um assunto bastante importante, né? Essa história eu acredito que ela começou em Presidente Prudente ali por volta do ano de 2010, 2011, né? Então, assim, a universidade ela acaba tendo... que as pessoas muitas vezes falam, mas por que essas coisas acabam passando por lá? Eu penso assim, a possibilidade que eu tive de desenvolver alguns projetos, eu sempre falo, não é por conta do Emerson, da pessoa do Emerson, mas sim pela atuação que a gente tem profissionalmente. Quer dizer, a universidade é uma referência no Brasil hoje, isso é bastante importante a gente entender, né? Todas as instituições, elas têm o seu valor, o seu peso. A UnoOeste hoje, né, em termos nacionais, em níveis nacionais, se vocês forem comparar e analisar, nós estamos entre um grupo seleto, né, entre os melhores cursos de tecnologia do país, né? Então isso é um fato, né? E é um fato que assim não é nós que estamos dizendo, né? O Ministério da Educação, não sei se todo mundo sabe, né, tem um exame específico que faz esse controle de qualidade e a gente tem tido resultados assim, extremamente positivos desde 2005. A primeira vez para nós foi assim, tomou um susto. Será que é isso mesmo? Olhamos lá, tinha 300 cursos para baixo e os nossos lá em primeiro. É uma coisa errada. Será que tá certo? Aí veio a segunda edição desse negócio que aconteceu 3 anos depois. Aí, de novo. Opa, então não foi sorte, não foi um grupo de alunos específico, tem algum fator do curso. E aí a gente vem, desde 2005, a gente tem obtido resultados extremamente positivos. Então, aí a universidade, ela passou, aí chegou um determinado momento que a gente falou assim, gente, nós não somos mais pequenininho, aquele coitadinho, um cursinho que é... Não, a gente tem uma possibilidade de falar coisas que a gente pensa. E lá em 2010, 2011, a gente começou a falar de coisas diferentes. Um pouco para trás desse 2011, são 2 marcos importantes, que eu acredito que foi lá em 2000 se eu não me engano, 2004, 2005, não me recordo exatamente, a universidade, ela viu um edital do governo federal para criar uma incubadora tecnológica. Nós nem sabíamos que era incubadora tecnológica. O que a UnoOeste fez? Através da Faculdade de Informática e da empresa Júnior que existe lá na FIP, poxa, vamos entrar nesse edital para ver se a gente ganha? A gente falou, meu Deus, o que é isso, empreendedorismo? Ninguém estava nem ouvindo falar o que era empreendedorismo, né? Vamos lá, preenchemos o edital, fomos o único... um único local contemplado na região sudeste inteira. Recebemos um recurso para criar o que vocês conhecem hoje, que várias pessoas conhecem, que é a incubadora tecnológica Presidente Prudente. Esse projeto também nasceu lá com a gente. E de lá para cá, a Intep, que é a incubadora tecnológica, ela é uma entidade que não pertence à UnoOeste. Muitas pessoas confundem, né? Mas é da UnoOeste porque ela funciona lá. Não, a UnoOeste em determinado momento, o que ela fez? Ela olhou para isso e ela deu um crédito muito grande para esse projeto de incubadoras. Ela entende isso importante até porque ela faz. Ela tem o ensino de mais de 50 áreas diferentes, onde meu aluno pode desenvolver empreendedorismo. Então eu tenho uma incubadora na cidade, vai me ajudar. E o que ela fez? Ela foi além, ela falou assim, olha, eu tenho até um espaço físico, se vocês quiserem ficar aqui. E então, desde então, a UnoOeste ocupa um espaço físico, a incubadora ocupa um espaço físico dentro da UnoOeste. E depois, aí, então, a Intep se constituiu como uma incubadora, já passaram por lá diversos empreendedores com projetos, nasceram empresas ali dentro da incubadora. Antigamente, o que acontecia? Um bom aluno de um curso nosso, de uma outra instituição da cidade, ele não tinha lugar para ir, para constituir a sua empresa, melhorar a sua empresa. Ele ia para onde? Para Maringá e Londrina. Aí nós falamos, opa, pera um pouquinho, vamos fazer em Prudente. Aí nós constituímos a Intep. Então a Intep começou todo o seu trabalho, hoje ela é uma incubadora credenciada na Rede Paulista de Incubadoras Tecnológicas, extremamente importante, né? Uma incubadora reconhecida. Estamos agora num processo novo, que vai trazer um benefício muito grande, que é igual a gente tem a ISO, né? De qualidade para empresas, para produtos, né? Existe um tipo de ISO, né? Que é chamada CERN, o nome, para incubadoras. E a incubadora nossa vai iniciar o processo de CERN. Nós vamos ser uma das poucas incubadoras do país que vão ter o processo de qualificação CERN. Isso é muito bom para a incubadora.
A incubadora tem toda uma trajetória que ela acaba, de certa forma, passando ali pela universidade de alguma maneira, né, por onde a gente atua. Lá em 2011, nós começamos a sofrer um problema muito sério as empresas de tecnologia, mas muito sério. O assédio aos profissionais das empresas de Maringá e Londrina. Esse foi a base da conversa mesmo. Então, eu lembro dessa época. a empresa ligava para nós e falava assim, poxa, mas os funcionários faltam, os caras são responsáveis, não estão vindo. Eu falei assim, na verdade eles não estão vindo, porque eles estão no processo seletivo de uma empresa lá no hotel tal. As empresas vinham para Prudente e faziam processos seletivos num dos hotéis aqui da cidade. Então levava lá 30, 40 alunos para fazer entrevista. E todo mundo reclamava, pô, meus funcionários faltaram hoje, o meu faltou hoje, o meu faltou. Eu falei, não é que eles faltaram, gente, eles estão fazendo entrevista. E muitas vezes, né, e aí a gente volta naquele lance da geração, né, não é só hoje o valor financeiro. Vou ganhar 3, 4, 5, 6, 10, não. É a cultura, é o que tem aqui. Poxa, eu vou morar numa cidade sozinho. Propósito, né? Eu vou morar só na minha casa lá, vou dormir a hora que eu quero, acordar a hora que eu quero, sair a hora que eu quero. Muitas vezes ele troca de cidade. E naquela ocasião, em 2011, a gente começou a perceber um over assim de gente mudando, trocando, e as empresas passaram em 2011 um apuro. Por quê? A quantidade de profissionais era muito pequena, né? Pouca gente. Muitas vezes o cara formava aqui em Prudente e ele trabalhava fora. E as empresas entraram em pânico. Poxa, o que nós vamos fazer? Aí nós chegamos num determinado momento e falamos, gente, vem cá. Nós precisamos se organizar. E a cultura de cooperativismo no estado do Paraná é muito forte. Então a gente tem que sempre lembrar que o nosso espelho para desenvolver algumas ações aqui foi realmente olhando para lá, mas com as nossas características. Foi quando nós juntamos um grupo de empresários, em 2011, inclusive a Oxygen é uma das empresas que foi nesse evento, e lá nós dissemos, gente, está acontecendo isso. E o que nós vamos fazer? Não vamos fazer nada? Aí quando a gente fala assim, mas por que eu vou consumir um software de supermercado de Prudente se tem 200 softwares no Brasil? Então a gente lá atrás falou assim, poxa, e se eu melhorar o meu software a ponto, né, melhorar a minha empresa a ponto de alguém que for contratar, falou, bom, eu vou contratar esse porque esse aqui é melhor. Foi quando nasceu, então, o que a gente conhece hoje, o pessoal ouve falar muito, é do APL, o APL. APL, na verdade, é a sigla, né, de Arranjo Produtivo Local. Então, nós temos uma cadeia, um conjunto de empresas hoje na nossa região, não só em Prudente. Nós estamos falando aí de um universo de quase 100 empresas de tecnologia. A associação ela tem um grupo menor, que é aquele grupo que, na verdade, trabalha para o setor, que tem um compromisso mensal, é diferente, mas a cadeia produtiva, nós temos muitas empresas na região. Se a gente pensar na 11ª região administrativa do estado, que vai aqui Oswaldo Cruz, Dracena, até Epitácio, Rancharia, então nós temos várias empresas, e algumas delas, empresas que atendem o Brasil inteiro. Então, lá atrás, nós constituímos esse APL. Então, se a gente olhar para Prudente hoje do ponto de vista do polo, por que o pessoal fala toda hora polo, polo, polo? Nós temos várias instituições formando gente, nós temos instituições públicas, instituições privadas, que formam profissionais na área de tecnologia. Então, nós temos formado gente. Você forma muito. Se a gente juntar todas as faculdades, as universidades, os cursos técnicos formando, sei lá, vai formar aí 50 por semestre, formam 100 profissionais por ano, é pouco. É pouco, né? Não é muito. Então você fala, eu consumo aqui vários. Nós ficamos com 10 aí, você imagina, né? Você entendeu? Então, assim, essa galera tá formando e tá ficando por aqui. Então, eu tenho pouca gente formando. Então, este cenário, né, ele se torna bastante importante. E aí, o que esse projeto chamado APL, o que ele tem como propósito? Formar, né, qualificar melhor essas empresas para que nós também possamos reter esses profissionais na cidade. Olha só, todo um ciclo, né? Você tem alguém que quer ter uma empresa, então ele vai lá para a incubadora, ele começa a desenvolver a ideia dele, vai trabalhando até ele se transformar realmente numa empresa, e aí ela vai para o mercado, ela entra no mercado de tecnologia, então ela atua lá naquele mercado. E o que talvez é o grande objetivo do arranjo produtivo local, né, que em determinado momento ele não tinha nenhuma personalidade jurídica, ele passou a ter, né, esse conjunto de empresas, chegou um determinado momento que ele virou o quê? Uma associação, que hoje é a Polo-In, né, da qual você é o nosso vice-presidente atualmente, né, junto com o Leandro Miola, que é o presidente, que é uma associação que está trabalhando para melhorar as condições para as empresas de tecnologia
se manterem aqui na cidade de Presidente Prudente. Isso é um dos assuntos mais importantes, talvez, que a gente consegue olhar hoje para o mercado. A Poluim tá aí com 12 para 13 anos, né? E o que ela conseguiu conquistar nesses 12, 13 anos que é comum para as empresas? Porque assim, eu lembro que lá atrás, quando começou, a gente ia lá no Sebrae ainda, toda sexta-feira de manhã, eu e o Maurício chegamos lá, vimos todo mundo falando de programação, isso aqui, certificação, aquilo ali. Falei, cara, o que nós estamos fazendo aqui? E outra, pra nós a gente pagava acho que 50, 60 reais por mês. Falei, meu, é grana pra caramba, nós estamos começando. E eu falei, Mal, isso aqui não vai caber pra nós. Eu falei assim, meu, pensa pelo lado bom. Olha o network, olha o tanto de cliente que a gente pode pegar aqui. Nossa, tiver bastante clientes. Naquele momento lá atrás, 10 anos atrás, a gente entrou lá pra pegar cliente. E fomos, conhecemos todo mundo, fizemos bastante networking e pegamos muitos clientes. E ao longo do tempo a gente foi evoluindo, a gente cresceu também. E a gente viu que ela trouxe alguns benefícios, né? Porque ela também lutou por vários benefícios, né? Lutou pela nossa região, pelas empresas da região, né? E o que ela conseguiu trazer aí nesse período aí? Tem alguma coisa, algum exemplo que você consegue mostrar pra gente? Legal. Dia 11 de janeiro de 2023, a Poluim completou, o projeto APL de software, ele completou 12 anos. Então, assim, nós tivemos muitas conquistas, né? E, assim, algumas que a gente pode enumerar. O nosso grande sonho lá atrás era, né, que as empresas pudessem, nós falamos agora um pouquinho sobre qualidade, sobre norma ISO e tal, existe uma norma ISO também para as empresas de software, existem duas grandes normas de qualidade, né, que é o MPS-BR, que é tipo um selo, e também o CMMI, que é internacional. Então, nós capacitamos várias empresas no início para que elas pudessem alcançar esse selo. E nós conseguimos o êxito nisso. Uma das empresas do nosso setor hoje, uma associada da Poluim, ela é MPS-BR, ela é qualificada. Então, o que isso significa? Tem todo um esquema de produção de software ali totalmente controlado. E aí ele tem uma garantia, quem vai contratar o serviço desse pessoal, que é um serviço bom, que é o que a gente sempre sonhou lá atrás. Sim. Quer dizer, hoje nós poderíamos caminhar para outras empresas terem esses selos de qualidade também, né? E talvez o grande desafio que nós tínhamos, que nós nunca conseguimos romper, né, era a questão tributária. Esse foi um grande dilema aí desses 12 anos da associação, que ela tem que buscar o quê? O benefício que é comum. Então, a Oxigênio precisa de alguma coisa, a empresa Y precisa de uma outra coisa. Como é que você compartilha problema? Poxa, nós temos que fazer uma coisa que atende todo mundo. A gente sempre teve dificuldade na Poluim de tentar entender um problema que era comum. Tem empresa que tem, sei lá, 100 funcionários, mas tem empresa que tem 5. Então os problemas são diferentes, os níveis de problema. Sim. E uma das coisas que sempre a gente se debateu foi, Presidente Prudente era uma das poucas cidades ainda do estado de São Paulo que mantinha um imposto para o setor de tecnologia de 5%. Isso é muito comum em várias outras cidades. Eu digo uma das poucas das cidades de atração. Então você tem um grupo de empresas, de cidades hoje no estado de São Paulo, que elas já praticam o mínimo possível do imposto, que é 2%. Algumas até em outros lugares aí, em brigas judiciárias ainda, que cobra até um pouquinho menos. Mas na via de regra é 2%. E Prudente tinha 5%. Então nós temos empresas hoje que funcionam em outros municípios. Nós temos empresas que estão em Presidente Prudente, mas elas funcionam no Sul. Aí você fala assim, poxa vida, qual que era o grande desafio? Aí a Poluim trabalhou muito, mas muito mesmo. Posso dizer para vocês que a Poluim, que a diretoria, as diretorias que já passaram, que a atual, a anterior, a gente pensou assim, não adianta ficar correndo atrás de muitos assuntos, vamos tentar priorizar um. E recentemente, questão de nem 6 meses, de 6 meses para 1 ano, eu acredito, nós demos um salto que aí volta a história do polo, né? Poxa vida, né? Hoje nós estamos concorrendo de igual para igual com algumas cidades paulistas que têm o seu imposto reduzido. O que isso significa para o município? Bom, temos infraestrutura, nós temos cursos, bons cursos na cidade, temos várias instituições formando gente, então tem gente saindo. Isso é bom para as universidades e para as faculdades. Por quê? Vai ter empresa contratando. Então vai ter mais aluno querendo fazer o curso. Você percebe que você começa a girar toda uma engrenagem, né? Que é o tal do ecossistema que o pessoal fala hoje. Poxa, então o aluno vai vir estudar mais. Por quê? Porque está tendo mais vaga. A empresa consegue, com essa economia de 3%, que é significativa demais,
melhorar a sua capacidade de pagar melhor, de investir num treinamento. Então, assim, a gestão municipal hoje, o governo municipal, né, ele entendeu uma demanda que era do setor empresarial, já tinha sido colocada, a gente vinha tentando trabalhar com isso, a gente não conseguiu evoluir, e agora, né, na gestão atual, a gente conseguiu fazer a aprovação do ISS 2%. Então, assim, é uma mudança bastante importante. Nós temos já em andamento, quando eu digo nós, né, assim, não estou falando pelo governo, mas existem já empresas em processo de transferência do seu CNPJ para Presidente Prudente. Aí você fala, mas aí, o que isso o município ganha? Arrecadação. Então, neste momento, hoje, existem 3 empresas em processo de transferência do seu CNPJ para Presidente Prudente. Legal. Isso é extremamente importante, porque essa empresa fatura, uma delas, 4 milhões anual. Então, ela vai faturar onde isso? Base Presidente Prudente. Então, o imposto fica aqui, exato, você consegue investir em saúde, educação, vai investir na melhoria, né? Então, a empresa deixou de pagar o imposto. Uma dessas empresas, ela pagava aí 3,9 de imposto. Vai passar a pagar 2. O que ela vai fazer com essa diferença? É um recurso que fica para o proprietário, para o dono, mas ele vai investir, sim, ele vai comprar computador de uma empresa aqui de Prudente, ele vai pagar melhor o funcionário. Então, tem toda uma engrenagem funcionando em função disso. Você pegar aí essa diferença aí, dá em torno de uns 70, 80 mil reais por ano, né? Pô, você compra quantos computadores? Você coloca pelo menos 3 profissionais para trabalhar aí um ano inteiro com esse recurso, né? Eu falo isso por experiência, porque a gente fez essa conta, tá? A gente tá ali dentro da Poluim, a gente acompanhou essa luta, e para nós aqui dentro do Oxigênio, eu já pus no papel junto com o nosso contador, né? E falei assim, cara, vai dar economia de X mil reais por ano. Cara, eu posso ter mais 2 profissionais aqui full time por conta disso. Eu posso investir na compra de equipamento, em treinamento. Então, assim, é uma verba que ela não vai deixar de existir, né? Que ela vai ser reinvestida, né? Isso é extremamente importante. As empresas ganham muito com isso, né? E o município ganha, na verdade, que tá ganhando o município ganha, né? Porque, assim, a partir de um momento, você faturando lá 4, 5, 10 milhões, cara, minha empresa pode estar em Prudente, só que eu faturo em outra cidade que tem 2%. Aí é matemática, né? Ou entra mais dinheiro e eu consigo alocar melhor esse dinheiro. Então, acho que Prudente ganha com isso. Eu acho que é uma vitória para as empresas que estão na Poluim, todas as empresas que participam da APL, que estão dentro desse arranjo, né? Mas principalmente para aqueles que tiveram ali, batalharam e vão conseguir utilizar esse recurso. Isso é o mais importante para nós agora. E assim, vem algumas coisas ainda pela frente, né? A Secretaria de Tecnologia, lá em especial o secretário Elton, está trabalhando em outra frente, né? Que é tentar atrair mais empresas. Então, assim, da mesma forma que nós já estamos recuperando 3, né? Tem outras empresas que já começaram a olhar. Poxa, eu estou faturando em São Paulo. Mas meu imposto lá é X. O imposto imprudente é menos. Poxa, será que não compensa eu fazer alguma coisa para voltar? E aí, nesse cenário todo aí, hoje eu sempre tento fugir dos termos de modinha, né? Não sei se ficou aí perceptível ou não, né? O pessoal fala muito, o ecossistema. Poxa, legal, você tem lá as ações, então hoje Prudente é uma referência para algumas cidades, a gente tem muito a evoluir ainda, né? Eu acho que a gente tem um trabalho bastante árduo, e é um trabalho que muitas vezes, ele é um trabalho de base, ele é um trabalho que não aparece, ele é um trabalho de formiguinha, para depois, daqui lá na frente, falar, mas por que Prudente tem? É aquela história da empresa igual ao Oxigênio, os caras começaram lá atrás pequenininho, e hoje é uma potência, por quê? Porque tem 20 anos ali, que é o que muitas vezes a gente, em alguns momentos em Prudente, a gente se perder um pouco, né? Então, assim, a Intep hoje, ela está constituída, fez todo o caminho dela, a Poluim está sedimentada, a gente teve, né, toda uma série de processos aí de construção de coisas, evoluímos demais, o ganho do ISS, nós vamos daqui 10 anos, talvez, a gente tiver sei lá se vai ser podcast, vai ser alguma coisa casting da vida, a gente vai falar, bom, você lembra que lá atrás, lá tinha o projeto, hoje a empresa tal está imprudente, né? Poxa, mas por quê? Porque é uma ação que você fez lá atrás. Nesse cenário ainda, você tem a questão do Inova Prudente, né? Nós temos lá hoje o Diego, o Andreas, que tem feito um trabalho excepcional no sentido de organizar, né? Então a gente tinha algumas demandas de organização mesmo, de infraestrutura, de uma série de coisas que precisavam ser ajustadas, né? E houve uma prioridade também do governo municipal de dizer assim, a gente precisa que essas coisas estejam todas muito bem organizadas e sólidas
para que outras empresas também possam vir para o município e se beneficiar de ações, né? Sim. De coisas que tem lá dentro. Então, por isso que a gente fala, Prudente é um polo de tecnologia. Hoje, a gente pode dizer que sim, né? A gente tem muito a melhorar? Com certeza, isso aí é um fato, mas a gente tem uma referência Eu no acho que você Estado. tocou num ponto importante, né? Do Inova, né? Eu acho que o trabalho que o Diego fez lá já vinha acontecendo, mas ele deu um upgrade bem bacana para estruturar, né? Ele pôs ordem lá, fez acontecer e, querendo ou não, o Inova é um caminho para assim, para a empresa que quer vir para Prudente, tem uma porta aberta ali, né? O Inova Prudente, ele tem sempre, né? A gente tem discutido muito esse assunto nos últimos meses, né? O Inova, ele tem muita coisa, ele é muito grande, né? Ele tem bastante coisa lá dentro e que atende várias áreas, né? A parte, por exemplo, de educação, você tem lá as crianças que vão lá fazer cursos, você tem a parte do coworking, onde as empresas podem alugar, nós temos várias ações lá dentro, que muitas vezes as pessoas talvez não consigam enxergar, quem está muito de longe, quem vive lá o dia a dia, percebe uma mudança, assim, muito grande, né? Isso aí é dedo do presidente, ele fez lá todo um trabalho de reestruturar, mas não só reestruturar de organização, não, de ter ferramental. Hoje você faz uma alocação do espaço pelo um software, tem controle, tem toda uma estrutura. E quando a gente fala de estrutura física mesmo, né, de coisa assim, né, que ele trabalhou para deixar a casa ajustada para os próximos, né, para quem vier depois. E várias coisas irão acontecer lá, por exemplo, a inauguração de um Fab Lab, vai ser um dos maiores do oeste do estado, vai acontecer no Inova, então tem muita coisa. E um ponto importante que a gestão está trabalhando e que a gente não conseguiu evoluir hoje, que é um negócio chamado Centro de Inovação. Isso é extremamente importante para quem está ouvindo a gente, que é o empresário. Se tem algum empresário ouvindo, ele precisa entender que isso existe ou vai passar a existir em Prudente. Um centro de inovação, em linhas gerais, vamos pegar uma empresa de Prudente que ela fabrica copos de vidro. Então, nós temos um empresário aqui que ele faz copos e vende para o Brasil inteiro. E ele tem uma demanda que ele gasta X de material para a construção de um copo. Mas ele viu que tem uma tecnologia que, se ele desenvolver ela, ele consegue gastar metade de material para construir esse copo. Só que ele vai precisar criar um equipamento ou criar um processo de melhoria ali do aquecimento do vidro para poder fazer. Só que ele não tem gente para fazer isso, porque ele precisa do quê? Ele precisa do pesquisador, ele precisa do cientista, ele precisa do cara que programa, ele precisa ter um conhecimento que ele não tem lá na empresa dele. O negócio dele lá é fazer o copo e vender. E Presidente Prudente passou a organizar, porque o Centro de Inovação, praticamente, se você perguntar para um empresário hoje, vocês estão no mercado, perguntam, você sabe o que o Centro de Inovação de Prudente faz? Não sei. Então, existe uma ação lá hoje da Secretaria e do Inova, o Diego, e aí eu falo Diego e Elton, trabalhando no sentido de falar assim, olha, nós vamos ter agora ações, que é a próxima etapa do trabalho deles, depois dessa parte de organização, de tudo, que é mostrar para o empresário que ele pode buscar soluções, e para isso eu faço parte de um desses conselhos, né, que é o Conselho Curador do Inova. Nós fechamos 2 grandes convênios através do Inova, vai ser divulgado logo, né? Que é com a FOP, em Presidente Prudente existe uma Fundação Oeste Paulista de Inovação, uma fundação que funciona na UNOeste, e também da Fundact, que é uma fundação que funciona dentro da Unesp. Qual que é a função dessas fundações? Eu, empresário, estou com a minha demanda do produto que eu preciso melhorar, ou vamos dar um outro exemplo, você tem empresas que constroem alto-falantes em Prudente. Acho que não sei se todo mundo sabe, no alto-falante tem um fio lá que enrola lá dentro. Ele enrola 10 metros de fio para dar a potência X. Poxa, eu não consigo essa potência X colocando só 5 metros de fio? Ele pode ser um questionamento que ele vai fazer. Ele vai perguntar isso para quem? Eu não sei. Tá, vamos ter que fazer uma pesquisa lá na universidade. Leve isso lá para dentro que eu vou fazer essa pesquisa para você. Quem que vai fazer essas pesquisas a partir de agora? As fundações. Então, a Inova fez uma parceria com as fundações. Esses projetos podem entrar, né? Isso é extremamente importante. E aí que está o segredo desse outro elo aí, dessa corrente, né? Desse ecossistema. Que é o Inova dizer assim, olha, através lá do meu centro de inovação, lá dentro existe esse centro, eu vou construir esse modelo, eu vou ajudar essa empresa a gastar menos fio para fazer o seu alto-falante. E o que vai acontecer? Essa empresa, ela vai vender mais, ela vai contratar mais funcionários, ela vai fazer uma série de coisas, ela vai emitir a nota fiscal da sua venda em Prudente,
E isso, de certa forma, melhora o nosso setor produtivo, que é o nosso sonho agora. O sonho é como que nós podemos melhorar o desenvolvimento da nossa cidade. E aí, talvez, sim, poder falar, não, Prudente é um polo. Se você perguntar hoje, né, o que tem em Jaú? Para uma pessoa que não estuda essa área ou não trabalha com isso, sei lá, pego lá uma pessoa que trabalha no setor de saúde, ele é um radiologista ou um enfermeiro. O que tem em Jaú? Ela vai falar, tem calçados. O que tem em tal lugar? Tem tal coisa. As pessoas sabem. Sim. Talvez no futuro, quando a gente falar assim, e Presidente Prudente? Presidente Prudente é software. Será que Presidente Prudente é agro? Será que Presidente Prudente é produção de não sei o quê? A gente não sabe, tá? Esse é um dos dilemas que nós precisamos no futuro tentar dizer. Prudente é mais isso. A gente vai ter outras coisas. Uma característica para a nossa cidade. Então, acho que uma grande ação que vem um pouquinho aí para frente, e aí, né, onde é que a universidade entra nessa história toda, né? Ela acaba ajudando no desenvolvimento dessas ações pela característica dos profissionais que estão lá, das pessoas estarem envolvidas, né? Acho que teve uma chavinha que a gente ligou lá atrás. A gente passou a fase de dizer que a gente tem uma certa competência para fazer as coisas. Então, vamos interferir no meio que a gente vive, né? E acho que a gente conseguiu fazer bem isso nesses anos, né? Tem bastante coisa em execução e para o futuro também. Nós também enxergamos isso, né? Nós, como somos prudentinos também, a gente ama a nossa cidade. E por mais que a gente tenha muitos clientes fora, a gente não tem pretensão de sair daqui. E a gente sabe que nossa responsabilidade também é poder ajudar a sociedade, a cidade, a região e as pessoas que estão envolvidas nela também para conseguir fomentar isso para a sociedade, para as pessoas, né? Até por isso que o O2 Hub ele existiu, né? Para poder complementar e ajudar, né? Então faz parte do nosso DNA poder trazer para a nossa região também mais uma força, né? Legal, e o legal é que a gente está essa questão que você falou do cooperativismo, nós também, né? Então, tipo assim, entramos para somar e a gente percebe com que isso vai gerando força e, de fato, assim, não é um trabalho que as pessoas falam, mas e aí, o que vocês já desenvolveram? As pessoas não entendem que as coisas precisam caminhar de uma forma, às vezes, não é tão passos largos igual a gente imaginava, né? Quantos anos a gente não tá tentando por esse ISS? Então, tipo, mas a gente sabe que a longo prazo, isso daí é longo, a médio, a gente espera que seja curto, obviamente, mas a gente sabe que no final das contas, isso daqui para a sociedade vai ser muito bom. E para nós também, obviamente. Né? A rede social, ela atrapalha em alguns momentos algumas coisas. Você fala, olha, a empresa é vendida, uma startup, faturou e tal. Aí o pessoal fala, você é meio chato com essas coisas, né? Eu falo assim, você foi lá e viu o tempo que esse cara tá trabalhando nesse projeto, né? Tem uma empresa de um associado nosso, ela foi vendida, né? Por um grande grupo aí do Rio de Janeiro. E aí o pessoal, poxa, uma startup que nasceu assim, tal. Eu falei, de verdade, vamos analisar? Pega lá desde quando esse cara tá trabalhando. Esse cara tá trabalhando nesse projeto tem quase 20 anos. 20 anos. Então começou um negocinho que ele era sozinho, ele e um outro cara, e foi indo. Então, assim, isso é importante, né? A gente valorizar também isso. Então a gente fica com aquele empreendedorismo de palco, onde tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Nós vamos passar por uma fase difícil ainda agora que eu vejo, que é assim, tudo que a gente fala de inovação hoje, não sei se vocês têm essa percepção, o pessoal que está ouvindo, né, consegue olhar para isso, né? Se a gente for olhar todo mundo, de várias áreas, pega lá, faz um exercício, pega um arquiteto, pega um engenheiro agrônomo, pega um zootecnista, pega um industrial, um cara que trabalha no comércio, pede ideias para ele. Vamos fazer lá um monte de ideias, poxa, vamos fazer isso aqui, vamos transformar e tal. Aquelas ideias mirabolantes. Muito provavelmente, uma boa parcela delas, vocês começam a fazer esse exercício, no final, ela vai virar o quê? Ela vai virar um software. Ela vai virar um aplicativo celular, ela vai virar um dispositivo que vai num hardware, que vai dentro de um forno micro-ondas. Vai cair pra gente. Ela vai cair em algum lugar ali no setor de tecnologia. Será que é fácil hoje a gente convencer um jovem? O cara formou, tem 2 anos, ele está trabalhando numa empresa americana, ele está trabalhando na casa dele, um setupzinho lá, que a gente fala setup, né? Que é o novo pessoal usa, né? Monitor curvo, bonitão, ele compra aquela cadeira de gamer, ele tá na casa dele lá, sossegado, tranquilo. Você acha que ele vai querer parar aquilo ali para investir numa ideia que ele não sabe nem se vai dar certo? Eu acho que um grande desafio que a gente tem é estimular essas pessoas a tentarem entender, porque assim, tudo quanto é tipo de inovação que eu vejo para um futuro,
ela vai acabar passando aonde? Ela vai passar nos caras de tecnologia. E não adianta também, né? Eu recebo muito, eu gosto de brincar, né? O pessoal antes. Não, eu preciso de um talento, eu preciso de não sei o que, tal. Eu falei, tá, quanto que é o seu talento? Quanto custa? Quanto custa? A gente tem que falar isso. Eu tô pensando numa bolsa de R$500. Eu falei, você não vai nem achar o estagiário. Nem o estagiário, você não acha? Não vai. Então, assim, você tem que entender que é um profissional, que ele tem a sua importância nesse meio dessa situação toda, e que se você não chamar ele para ser teu sócio, muito provavelmente você vai ter dificuldade. Exato. Ou você fazer diferente, né? Temos algumas empresas que o cara fala, eu tenho um recurso, eu vou investir nisso aqui, eu vou comprar um produto. Tem empresa que faz isso. Ela vai lá, ela investe, eu vou gastar X mil reais, eu vou construir o que eu quero, e aí eu vou trabalhar na ideia da minha empresa. Mas ele fez uma prestação de serviço. Ele falou, contratou alguém para fazer para ele. Agora, achar que muitas vezes essas coisas nascem assim, né? O projeto nasceu, o estagiário eu faço. Não, o setor de tecnologia não é bem tem assim. essa impressão de ser uma coisa meia... Mas não é, se precisa, né? Vamos lembrar do prédio, né? O cara que vai chegar lá e falar assim, quero construir um prédio. Mas com R$500 por mês para você pagar um estagiário, dificilmente você vai construir o seu prédio. Você não vai conseguir. Vai ser difícil. Então, assim, acho que a gente tem muitas coisas boas na região, perspectivas boas de melhora também. Acho que a gente tem um caminho bem bacana aí para seguir. E o legal, assim, a gente não conseguiu nem falar 1/3 do que a gente gostaria de bater bom. um papo, mas eu acho que também a gente precisa fazer um outro episódio pra gente discutir, né? Legal, que bom. De coisas que a gente gostaria de compartilhar aqui com quem tá nos ouvindo também, mas chegamos no limite aqui do nosso tempo. Queria agradecer, Emerson, pela presença aí. Fica de fato um próximo convite pra gente conseguir terminar tudo que a gente gostaria de compartilhar com o pessoal, porque a gente já se conhece há um bom tempo, já fomos parceiros em caminhadas aí da Polo In, sempre contamos com a ajuda da ONOeste também. É uma coisa que eu falo para as pessoas, né? O que você tem que enxergar, universidade, banco, seja o que for, como parceiro, sabe? Sim. Então, para nós, esse projeto que o Diogo desenvolveu em Curirim não existiria, não aconteceria sem o apoio de vocês ali, pela força-tarefa. Tipo, vocês sempre foram muito receptivos conosco. Então, queria agradecer aí também por tudo que vocês fazem para a sociedade, para as empresas, para os profissionais. E, de fato, é o que a gente vê hoje, né, nos resultados. Então, assim, é muito por esforço de vocês também. Então, agradecer em nome de todo mundo também, a sociedade, por tudo que vocês desenvolveram aqui para nós também, né? Um prazer participar, né, com vocês. Também parabenizar aí pelos 15 ou 20 anos de Oxygen. 15 anos de Oxygen. Vai fazer 15, né? Sou novo, Emerson. Pelo espaço, pelo trabalho, acho que isso é importante, né? A imagem da gente acaba sempre atrelada ao lugar, né? Então, assim, a minha formação toda, o meu trabalho não tem como, né? Eu sou no Oeste, Faculdade de Informática, quer dizer, muitas vezes as pessoas falam assim, a gente tem que se identificar até com o nome, né? O Emerson lá da FIP, da ONOeste, que assim, é a minha casa, de onde eu nasci. Então, assim, as coisas que a gente tem feito muitas vezes eu sempre dou crédito a isso, né? Mas será que compensa a gente fazer? Compensa, a instituição é bem maior que isso, né? Talvez o Emerson não esteja lá no futuro, ou vai ter outras pessoas, e essas instituições, elas têm um peso muito grande para a cidade, elas ajudaram a formar o que Presidente Prudente é hoje, né? Isso é importante. Eu agradeço vocês também pela oportunidade de falar um pouquinho da nossa vida aí. Obrigado por vir aí, participar com a gente desse podcast. E o Maurício já fez o convite. Tá aceito. Logo mais a gente chama de novo, vamos bater mais um papo aí, que eu acho que tem muita coisa pra gente desenvolver aí. Nós já alinhamos aqui, o próximo também trazer o secretário aqui pra gente fazer o podcast do O2 Hub. Tem muita coisa pra gente compartilhar com o pessoal aí, que o pessoal que tá nos assistindo ainda não sabe do que a gente pode compartilhar do que tá acontecendo, né? Legal. Então, eu queria agradecer a todo mundo que nos assistiu. Dê feedback para nós do que vocês acham nos nossos episódios aí. Para nós faz muita diferença para saber se vocês estão gostando ou não, tá? Então, obrigado aí. Fico pra próxima. Valeu, um abraço. Valeu, tchau, tchau.